Olá, torcedores do Timão! Bem-vindos a mais um vídeo. Antes peço que deixem o like para fortalecer o canal e ativem o sininho para receber as notícias em primeira mão. Vamos iniciar um vídeo com 10 jogadores que passaram pelo Corinthians e você talvez não saiba. Em 10º lugar, nome completo: Dino Sani. Nascimento: 13/05/1932. Jogos pelo Corinthians: 117. Gols marcados: 32. Conquistas pelo Corinthians: Rio-São Paulo 1966. Dino Sani foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Em 1950 teve suas primeiras oportunidades no futebol profissional. Ficou pouco tempo no arquirrival do Corinthians, e depois foi atuar no interior paulista, pelo Comercial de Ribeirão Preto. E em menos de uma temporada foi para o São Paulo, clube em que atingiu o auge como profissional. O seu último clube da carreira foi exatamente o Corinthians. Aos 32 anos, o volante chegou ao clube do Parque São Jorge, mas a idade avançada não impediu o jogador de mostrar o seu melhor futebol. Venceu desconfianças para se tornar um dos ídolos do Alvinegro, formando dupla no meio de campo com Roberto Rivelino, considerados um dos melhores meio de campo que o mundo já viu. É o quinto volante que mais fez gols com a camisa alvinegra em toda a história. Depois de pendurar as chuteiras, ainda voltaria ao clube do Parque São Jorge para a função de treinador. Ao lado do campo foram 121 jogos, com 54 vitórias, 38 empates e 29 derrotas. Apesar dos bons números, não conseguiu ganhar nenhum título no comando do time. Em 9º lugar, nome completo: Hidário Sanches Peinado. Apelidos: Sangue Azul, Sangre. Nascimento: 07/05/1927. Falecimento: 18/09/2009, aos 82 anos. Jogos pelo Corinthians: 469. Gols marcados: 6. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1951, 1952 e 1954. Rio-São Paulo 1950. 1953 e 1954. Vindo das categorias de base e jogando do jeito que a Fiel gosta, o deus da raça, Hidário era a valentia e a raça da Fiel dentro de campo. Hidário era chamado de Sangue Azul ou simplesmente Sangre. Para os outros, Hidário era só um jogador cavalo, carniceiro e violento. Para nós torcedores do Corinthians, Hidário era um herói. Um deus da raça que por muitas vezes escondeu feridas nas pernas, devido ao seu estilo de jogo, para entrar em campo e defender com a mesma garra e vontade de sempre o Corinthians. Hidário será sempre lembrado e idolatrado por todos os corintianos que sabiam que, por mais que a sua técnica e habilidade não fossem apuradas à sua raça, amor e dedicação com o manto alvinegro estariam sempre ali em campo com ele, suando até a última gota para defender o Corinthians. Em 8º lugar, nome completo: Luiz Trochilo. Apelidos: Pequeno Polegar. Nascimento: 07/03/1930. Falecimento: 17/01/1998, aos 67 anos. Jogos pelo Corinthians: 606. Gols marcados: 175. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1951, 1952, 1954, e Rio-São Paulo 1950, 1953, 1954. Luizinho, conhecido também como Pequeno Polegar, é um dos jogadores mais amados na história do Corinthians. De tão habilidoso, ganhou o apelido de Pequeno Polegar em uma excursão que o Corinthians fez pela Europa em 1952. Em alusão a um personagem de uma fábula infantil onde um garoto driblava um ogro mau. No alto de seus 1,64 metros, Luizinho era rápido e muito difícil de ser marcado, chegando até, segundo a lenda, a sentar na bola em um jogo contra o time do Parque Antártica após driblar os adversários. Ganhou diversos títulos e marcou muitos gols pelo Corinthians, mas o mais importante foi o gol que fez de cabeça na conquista do Paulista de 1954, o tão importante e até hoje comemorado título paulista do 4º centenário. Desde que estreou no Corinthians, em 1948, até a sua saída em 1960, Luizinho sempre foi titular absoluto e um dos principais, se não o principal, jogador da equipe.
Após passagem por outros times, Luizinho voltou ao Parque São Jorge para encerrar a carreira em 1964, ficando até 1967, totalizando 603 jogos com a camisa do Corinthians. Em 1996, com 66 anos de idade, em um amistoso contra o Coritiba no estádio do Pacaembu, Luizinho jogou durante 5 minutos e foi extremamente aplaudido e ovacionado pela torcida que lotou o estádio para vê-lo em campo num dos momentos mais emocionantes de sua carreira como jogador profissional, e com isso totalizou 604 partidas, sendo o segundo jogador na lista dos que mais atuaram com a camisa do Corinthians. Luizinho ainda foi técnico do Timão em algumas oportunidades, como ele mesmo costumava dizer, sabia pouco do cargo, mas sempre esteve ali para ajudar o Corinthians. Sua presença no comando técnico valia muito mais pelo aspecto moral do que propriamente pela orientação tática, demonstrando com isso um amor imenso pelo Corinthians. Em 7º lugar, nome completo: Cláudio Cristóvão de Pinho. Apelidos: Gerente. Nascimento: 17/07/1922. Falecimento: 01/05/2000, aos 77 anos. Jogos pelo Corinthians: 550. Gols marcados: 305. Conquistas pelo Corinthians: Rio-São Paulo 1950, 1953, 1954 e Campeonato Paulista 1951, 1952, 1954. Cláudio, também conhecido como Gerente, é o maior artilheiro do Corinthians. Além dos seus 305 gols, era peça fundamental por sua liderança e grande técnica. Jogador de muita técnica e extremamente perigoso nas bolas paradas, Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians, tendo anotado 305 gols pelo Alvinegro do Parque São Jorge. Uma de suas jogadas mortais era o cruzamento na cabeça de Baltazar, cabecinha de ouro, que quase sempre resultavam em gol, além das cobranças de faltas e escanteios. Um especialista nas bolas paradas, Cláudio, além de muito técnico, era um jogador de muita visão e liderança, sendo muitas vezes uma espécie de técnico de campo, o que fez com que fosse apelidado de Gerente. Foi extremamente injustiçado ao não ser convocado para a Copa do Mundo de 1950, já que na época era um dos melhores jogadores do Brasil. Foi peça fundamental nos 12 anos em que defendeu o Corinthians, ganhando títulos, marcando gols, dando passes e sendo líder dentro e fora da equipe. Sua liderança, inclusive, era fundamental na equipe que ainda tinha Luizinho, Baltazar, Carbone entre outros, e que é considerada uma das melhores linhas de ataque do futebol brasileiro. Sua última partida pelo Corinthians foi a final do Paulista de 1957. Após isso assumiu o comando técnico do time, ficando nesse cargo por 14 meses. Após sua demissão do comando técnico, foi contratado pelo time do Morumbi para voltar a ser jogador, entre 1959 e 1960. Mas sem muito sucesso. Morreu em 2000, vítima de ataque cardíaco em Santos, cidade onde nasceu. Em 6º lugar. Nome completo: José Carlos dos Santos. Apelidos: Russo. Nascimento: 03/06/1949. Falecimento: 01/09/2012, aos 63 anos. Jogos pelo Corinthians: 201. Gols marcados: 22. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1977. Russo, o Beijinho Doce, foi o autor do gol do Corinthians na histórica invasão ao Rio de Janeiro, em 1976. Russo chegou ao Corinthians vindo do Madureira, Rio de Janeiro, em 1975. Sua estreia foi logo em um amistoso internacional, contra o São Lourenço, Argentina. Partida que o Corinthians venceu por 1-0. Russo era um jogador muito querido pela fiel, pois a cada gol anotado saia correndo em direção às arquibancadas jogando beijos para a torcida. Daí o apelido de Beijinho Doce. Na histórica partida contra o Fluminense, na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, a partida da invasão corintiana, Russo fez o gol do Corinthians, de meia bicicleta. Gol que é o mais bonito e o mais importante na sua passagem pelo Corinthians e de toda a sua carreira. Ainda nessa mesma partida, Russo marcaria a sua cobrança na decisão por pênaltis e ajudaria o Corinthians a avançar para a final do campeonato.
Outro fato que faz com que Russo seja eternamente querido pela fiel, é que era ele o volante do time que se sagrou campeão paulista após quase 23 anos de jejum, em 1977. Autor do gol na partida da invasão e titular do time campeão de 77. Definitivamente Russo veio para o Corinthians para se sagrar como um dos grandes ídolos da fiel, que admirava sua entrega e raça dentro de campo. Russo faleceu no 2 de setembro de 2012 vítima de um AVC, com 63 anos. Em quinto lugar. Nome completo: Vladimir Rodrigues dos Santos. Nascimento: 29/08/1954. Jogos pelo Corinthians 805. Gols marcados: 32. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1977, 1979, 1982, 1983. Participou da campanha inesquecível do título de 1977. Foi dele a cabeçada que o zagueiro da Ponte Preta salvou em cima da linha no lance do gol. Esteve presente também no título paulista de 1979 e no bicampeonato paulista de 1982. 83, sendo sempre peça fundamental no time devido à sua raça, liderança, técnica e dedicação. Graças a essa liderança foi um dos pilares, junto com Sócrates e Casagrande, da democracia corintiana que, entre outras coisas, serviu de exemplo e ajudou o país a sair da ditadura militar. Considerado o melhor lateral esquerdo da história do Corinthians, só teve chance na seleção brasileira em uma partida, contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa de 1978. Após isso participou da Copa América de 1983. No final de 1985 foi transferido para o Santo André, e teve ainda passagem pela Ponte Preta. Voltou ao Corinthians em 1987. Mas não mais como lateral esquerdo, e sim para atuar como zagueiro. Em 1987, antes de sua volta, e ainda atuando pelo Santo André, jogou contra o Corinthians e foi aplaudido de pé pela torcida corintiana, numa demonstração de carinho e respeito. Em quarto lugar. Nome completo: Domingos Antônio da Guia. Apelidos: Divino Mestre. Nascimento: 19/11/1912. Falecimento: 18/05/2000, aos 87 anos. Jogos pelo Corinthians: 117. Mesmo chegando ao Corinthians com 32 anos, Domingos da Guia é considerado por muitos o maior zagueiro alvinegro de todos os tempos. Comprado do Flamengo por 300 contos de réis, maior transação da época, foi um fato marcante que revolucionou o futebol paulista na época. É até hoje considerado um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo. Por ser um zagueiro extremamente habilidoso que nunca dava bicões e sempre saia jogando com grande capacidade, Domingos da Guia foi apelidado de Divino Mestre, e essa sua costumeira jogada, de grande risco porém executada com perfeição, foi apelidada de Domingada. Nos 4 anos em que defendeu o Corinthians, o Divino Mestre foi capitão e líder do time. Defendeu ainda a seleção paulista e continuou sendo convocado para a seleção brasileira, comprovando que a idade nunca foi um empecilho para o Divino Mestre. No Corinthians, Domingos da Guia não tem um título de grande expressão, mas fazia parte do time que conquistou a Taça Cidade de São Paulo, em 1947. Após sua passagem pelo Corinthians, Domingos da Guia encerrou a carreira no Bangu, clube que o revelou. Em terceiro lugar. Nome completo: Antônio José da Silva Filho. Apelidos: Birubiru. Nascimento: 18/05/1959. Jogos pelo Corinthians: 590. Gols marcados: 75. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1979, 1982, 1983, 1988. Volante de origem, Birubiru logo se destacou pela sua raça em campo e pela polivalência, já que por diversas vezes atuou como meia e até atacante, tendo a oportunidade de anotar mais de 70 gols pelo Corinthians, muitos deles importantes como o da final do Paulista de 1982. Mesmo não tendo sido formado no terrão, Birubiru logo incorporou o estilo corintiano de jogar, e com isso, se tornou uma figura querida por toda a nação alvinegra nos 10 anos que vestiu com muito amor e dedicação a camisa do Corinthians. Além de sua história como jogador,
Birubiru também entra para a história do Corinthians por ter feito parte e ser uma peça importante da tão famosa democracia corintiana, junto com Sócrates, Casagrande, Vladimir e outros. Um fato curioso é que quando chegou ao Parque São Jorge era a época de eleição pro Senado, e o seu nome foi um prato cheio para os eleitores que o elegeram, escrevendo seu nome na cédula, mesmo sem ele ser candidato a nada. Anos depois, em 1988, Birubiru foi realmente candidato a vereador na cidade de São Paulo, e claro, foi eleito. Mesmo após sua saída do Corinthians, Birubiru continuou sendo muito querido por todos os corintianos, ainda hoje é lembrado por todos que o viram jogar por sua raça e total entrega em campo, e também pelo seu cabelo loiro encaracolado, tornando-o uma figura única. Birubiru, Lero-Lero. Seja lá qual for o nome, é até hoje um dos jogadores mais queridos e carismáticos da história do Corinthians, para sempre será lembrado e homenageado. Em segundo lugar, nome completo: Roberto Rivelino. Apelidos: Reizinho do Parque. Nascimento: 01/01/1946. Jogos pelo Corinthians: 474. Gols marcados: 144. Conquistas pelo Corinthians: Rio-São Paulo 1966. Formado no futebol de salão, futsal, e nas categorias de base do Corinthians, foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Rivelino é o ídolo mais injustiçado da história do Corinthians. Após a decisão do Campeonato Paulista de 1974, Riva foi considerado culpado pela derrota, e foi negociado com o Fluminense. O mais triste é que no segundo jogo da final Rivelino jogou muito mais para o time do que de costume, ajudando por muitas vezes a defesa. Isso acabou tornando-o presa fácil para a zaga adversária. Fato que causou estranheza em todos e culminou com a sua saída. Considerado por Maradona o maior jogador de todos os tempos e sendo o maior ídolo do neto, Rivelino, enquanto jogou no Corinthians, participou das Copas de 1970, aquela que é considerada a melhor seleção nacional de todos os tempos, e da de 1974, sendo campeão e quarto colocado, respectivamente. Participou ainda da Copa de 1978, mas na maior parte das partidas ficou no banco de reservas. Autor do drible elástico e dono de uma bomba de perna esquerda, o Reizinho do Parque teve uma breve passagem como dirigente do Corinthians, mas sem grande sucesso. Mas o que marcou nessa sua passagem foi que em uma entrevista disse que havia voltado ao Corinthians para ser campeão, e que se fosse possível trocaria o título de 1970 com a seleção pelo de 1974 pelo Corinthians, mostrando assim o quanto Rivelino merece ser tratado como ídolo, o quanto que ele gosta do Corinthians, quanto merece ser lembrado e estar para sempre na história do Timão. E em primeiro lugar, nome completo: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Apelidos: Doutor. Nascimento: 19/02/1954. Falecimento: 04/12/2011, aos 57 anos. Jogos pelo Corinthians: 298. Gols marcados: 172. Conquistas pelo Corinthians: Campeonato Paulista 1979, 1982, 1983. Doutor dentro e fora de campo, Sócrates foi o mentor da democracia corintiana, e definitivamente um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Jogador de muita técnica, muita classe e de uma inteligência incomparável, Sócrates é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Sócrates entra para a história do Corinthians por ter feito a torcida aprender com ele dentro e fora das quatro linhas. De time pressionado pela falta de títulos, tinha acabado de sair da fila quando ele chegou, a um time que sabia esperar e jogava com o cérebro, esperando o momento certo para contragolpear e com isso conquistar o Paulista de 79, e o Bi de 82, 83, onde ele foi peça fundamental. Fora das quatro linhas ensinou a torcida do Corinthians, e o Brasil, o que era democracia, com a implantação da democracia corintiana onde todos, do presidente ao roupeiro, tinham o mesmo peso nas decisões tomadas pelo clube. Por ser um jogador diferenciado e com uma inteligência acima da média, Sócrates sempre teve uma visão de jogo incrível, e sempre soube usar como poucos o calcanhar, dando passes que desconcertavam as defesas adversárias. Sócrates ficou marcado pelas suas comemorações de gol,
onde somente erguia o punho direito para o alto. Por não ser um atleta na concepção da palavra, sempre ter bebido e fumado, Sócrates sempre se colocou como mais uma pessoa normal, de carne e osso, cheio de erros, de defeitos. Talvez até por isso seja tão idolatrado por toda a fiel até os dias de hoje, e sendo sempre lembrado como um dos maiores jogadores da história. Sócrates ainda teve passagens por times da Europa, e por outros times do Brasil, e foi convocado para 2 Copas do Mundo, a de 1982, considerado por muitos o melhor time do Brasil pós-Copa de 70, e a de 1986. Esses foram alguns dos maiores jogadores que fizeram parte do Corinthians. Espero que tenham gostado. Obrigada e nos veremos nos próximos Top 10 do Corinthians.